noite, galerinha. E aí, tudo bem? Bem, galera, eu tô fazendo esse novo vídeo, né, pro nosso canal do Professor Júnior. Gostaram lá? Pois é, se inscrevam. Então, galerinha, hoje a gente vai terminar o assunto, né, o assunto do primeiro capítulo do nosso livro que a gente está vendo, ok? Então, a gente já viu a primeira parte, vocês fizeram já um exercício sobre a primeira parte. Agora vamos ver a segunda parte, né, o que restou do nosso assunto, e depois vai ter alguns exercícios também sobre essa segunda parte, sobre esse segundo vídeo, certo? Então, beleza. Então, hoje vamos falar sobre impactos ambientais. Bem, o que são impactos ambientais, galerinha boa? Impactos ambientais serão tudo aquilo que não é do meio ambiente. Então, se a gente tem uma floresta e lá dentro dessa floresta tem um esgoto, então já está tendo impacto ambiental, ou seja, você está poluindo aquela região, certo? Se a gente pega, e nem não é só poluição, também o fato de você às vezes construir uma hidrelétrica como a barragem Sobradinho gera um impacto ambiental. Por quê? Porque o rio corria normalmente, certo? Então o homem construiu aquela represa, fazendo com que o rio mudasse a velocidade do seu curso e até o seu próprio curso, né? Como a gente sabe que algumas cidades, assim como a nossa cidade, como a nossa Centro-Sé, que a gente chama de Centro-Sé Velha, foi inundada, né? Foi uma das cidades inundadas na construção da cidade da barragem Sobradinho. Então, houve impactos ambientais porque mudou-se o trajeto do rio, algumas florestas, plantações, roças e outras coisas foram inundadas, inclusive a nossa cidade. Então, ali houve um impacto ambiental, ou seja, houve uma modificação do meio ambiente. Então, bora lá. Impactos ambientais. Está ligado diretamente a avanços científicos e tecnológicos, que foi o que eu falei agora aqui, né? Sobre a barragem de Sobradinho, que teve que fazer um novo trajeto do rio. Então, quando se tem alteração do meio ambiente, existe isso. Quando o homem também manda o satélite lá para o espaço, também há um impacto ambiental. Por quê? Não que o satélite lá no espaço esteja maltratando nosso meio ambiente, não é isso, ele não está maltratando, porque ele está lá no vácuo, né? Então não está maltratando. Mas o que acontece? Para ele chegar lá, teve que se utilizar o quê? Um foguete. E esse foguete liberou milhões e milhões de litros de gasolina, né? de combustível espacial para chegar até lá. Então, esse combustível diretamente afetou o oxigênio da Terra naquele momento, naquele trajeto. Então, ele afetou. Então, é um impacto ambiental. Então, tudo isso que acontece, fabricação de carros, fabricação de celulares, entre outras coisas que envolva avanços científicos ou tecnológicos, tudo isso está mexendo com o nosso meio ambiente e gerando impactos ambientais, certo? Então, poluindo de certa forma o nosso meio ambiente. Segundo ponto, a alteração física, química ou biológica provocada pelo homem. Física, a gente vai dizer o quê? Que é quando o homem vai lá e corta uma árvore, então a árvore estava lá e não está mais. Isso aí é uma alteração física, quando você tira algo que pertence àquele lugar. Então você arrancou a árvore, você tirou a mata e foi inundada, aquela floresta foi inundada a partir da ação do homem, como é o caso das represas. Então isso são alterações físicas. Alteração química seria o quê? A utilização de materiais químicos como gasolina, óleo diesel, agrotóxicos, fertilizantes, que a gente vai ver nesse instante. Então, isso são alterações químicas, que você pode estar alterando a composição do solo,
a composição da água, ou biológicas. A biológica seria na parte também das árvores, na parte da matança de animais. Então isso aí seriam alterações biológicas, certo? Então essas são as alterações físicas, químicas ou biológicas provocadas pelo homem. Práticas sustentáveis. Prática sustentável é a gente fazer práticas que, como posso dizer, que ajudem o meio ambiente. Tipo, uma prática sustentável seria uma madeireira chegar, cortar 10 árvores, certo? Para fazer móveis, ou seja lá o que. Então ela cortou 10 árvores e aí ela vai lá e replanta essas 10 árvores, ou até mais, se ela quiser, né? Então, a prática sustentável é isso, é você utilizar peças do meio ambiente, como árvores, como animais, e aí você vai lá e recoloca outras árvores ou outros animais nas florestas para ter uma sustentabilidade, ou seja, se eu arranco 10 árvores e vou lá e planto mais 10, então eu sei que daqui a alguns anos eu vou ter mais 10 árvores para mim. Aí não seria uma prática sustentável se eu arrancasse as 10 árvores e não plantasse essas mesmas 10 árvores, deixasse lá o vazio, o clarão. Então, prática sustentável é quando você utiliza algo da natureza e você reaproveita, fazendo novas plantações, cuidando do meio ambiente. Então, isso são práticas sustentáveis. Principais fatores causadores dos impactos ambientais. Então, existem vários fatores, mas esses são os principais. O desmatamento, que eu acabei de falar aqui, né? Que quando você corta as árvores e não recoloca aquelas árvores, não planta novas árvores, então você está praticando desmatamento. Então, temos que fazer o desmatamento e também fazer o contrário, plantar mais árvores. Então, um dos principais fatores são o desmatamento, a poluição da água e do solo, né, que pode acontecer com agrotóxicos, essas coisas, o próprio esgoto. Então, a poluição da água e do solo são impactos ambientais. O uso de fertilizantes e agrotóxicos em plantações. Então, às vezes você tem uma terra que está morrendo com a seca e aí você quer fazer com que aquela terra fique boa, então você vai começar a mexer nela, vai cavar ela. Em alguns casos você vai ter que jogar fertilizantes, em outros casos vai ter que jogar agrotóxicos, ou seja, são elementos que vão propiciar um impacto ambiental, certo? Até mesmo quando se joga esgoto, então isso também seria um impacto ambiental. Então, o uso de fertilizantes e agrotóxicos, e principalmente quando está perto dos rios, proporciona alguns impactos ambientais, ou seja, a poluição, né? A poluição do solo, a poluição dos rios. Então, na maioria das vezes, esses fertilizantes e agrotóxicos, eles penetram no solo e aí eles vão de encontro a lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos podem levar para as nossas casas, pode levar essa água para nossas casas ou então de volta para o rio. Então, isso tudo aí é um ciclo da água que pode tanto prejudicar a gente direto ou indiretamente, certo? Então, os agrotóxicos e fertilizantes causam isso. Outra coisa, né, que pode alterar o nosso meio ambiente, né, e causar impactos ambientais, é o que é a falta de tratamento de esgoto, que eu falei na instante. Então, esgotos a céu aberto, a maioria deles vão direto para esgotos ou diretos para os rios. Então, não tem tratamento. Então, esse esgoto vai com fezes, urina e sei lá o que para dentro dos nossos rios. E também eles também podem penetrar na terra e poluir os lençóis freáticos. Então, a falta de tratamento do esgoto pode causar impactos ambientais para a gente. Metais pesados. O que são metais pesados? Não é uma barra de ferro não, galerinha, viu?
uma barra de ferro, uma barra de aço. Não é isso, metais pesados. Metais pesados são metais que estão na sua forma líquida, certo? Em forma líquida. E eles, quando quando misturados a água ou qualquer outro elemento que seja do meio ambiente, pode provocar grandes alterações e, consequentemente, causar mortes, certo? Mortes que às vezes podem acontecer na hora, ou então de tanto a pessoa ir ingerindo alimentos ou líquidos que contêm esses metais, com o tempo essa pessoa vai ficar doente, pode causar câncer e morrer, certo? Então, isso são metais pesados. Vocês podem pesquisar isso, qualquer coisa, sobre metais pesados e ver o que é realmente mais ainda a fundo isso, se vocês quiserem. Mas vamos aqui falar um pouco, espero que vocês entendam o que é metais pesados. Então, os metais pesados, eles, como eu falei, são líquidos, né? Eles são utilizados em baterias automotivas e pilhas. Essas pilhas que a gente coloca no controle remoto, certo? Então, dentro deles existem alguns líquidos. Esses líquidos a gente fala que são líquidos alcalinos, né? Por que alcalinos? Porque eles têm a facilidade de gerar energia, certo? Então, ter alcalinidade é ter facilidade de gerar energia. Só que eles têm, como são metais pesados, ou seja, metais que podem prejudicar nosso meio ambiente, esse tipo de material tem que ser descartado, ou seja, jogado no lixo de uma forma diferente do lixo que a gente joga. Por exemplo, se você joga uma pilhazinha do controle remoto no chão e deixa lá, ele vai durar milhares e milhares de anos. E aí, depois de um tempo, ele vai começar a corroer o metal. Aquela parte de metal, ela é metal normal, aquela parte que está nela, na bateria, ela vai corroer, ela vai ficar enferrujada. Mas dentro dela tem um metal, certo? Um líquido, que, pelo amor de Deus, não mexam nisso, não tentem furar a bateria. Porque se furar a bateria, pode pegar fogo, você pode se machucar, o líquido pode espalhar no seu rosto, pode fazer queimadura. Então, nunca tentem furar a bateria de celular e nem furar as pilhas que temos em casa, certo? Deixe elas lá. E quando for jogar fora, infelizmente não temos nenhum lugar de reciclagem aqui. O certo era ter um lugar só para jogar baterias, mas não temos, a gente não pode fazer nada, né? Então, eles são utilizados em baterias automotivas, nas baterias dos carros e pilhas, porque esses líquidos conseguem gerar energias, certo? Por algum tempo, né? Porque a gente sabe que uma hora você vai ter que trocar a bateria do carro, uma hora você sabe que vai ter que trocar a bateria a pilha do controle remoto. Então, até um certo tempo, ela vai gerar energia, certo? Então, quando acabar esse líquido, aí ela para de gerar. São utilizados nas indústrias, né? Principalmente indústrias de metais, são utilizados esses metais pesados, né? Como ferro, essas coisas. Causam problemas aí, ó. Causam problemas ao meio ambiente, ao meio ambiente. Parece que não quer sair não. Ao meio ambiente e aos seres vivos quando descartados de maneira inadequada, que foi o que eu falei agora, né, na estante, onde se você pega uma bateria e joga ela na rua, ela vai passar milhares e milhares de anos e não vai ser degradável, ela não vai virar pó, ela vai ficar ali por muito tempo, e o acúmulo dessas baterias no mesmo lugar pode acabar com o solo, e esse solo, como você às vezes vai andar descalço, esse solo, quando você anda descalço, vai passar esse material para você. E, consequentemente, você pode adquirir uma certa doença ou até câncer, como eu falei para vocês, certo? Então, temos que ter cuidado na hora de jogar baterias e pilhas fora. Então, o certo é, se a gente tivesse um local para descartar esses materiais, a gente ia lá, mas não tem. Até mesmo
como é que eu posso dizer, o pessoal que cata lixo aqui, né, para reciclagem, para vender, não é próprio a gente dar para eles, por conta que a gente não sabe qual o fim que ele vai dar naquela pilha ou bateria, certo? Então, o certo mesmo, infelizmente, aqui é jogar no lixo, e ali, infelizmente, dá o Deus dará, mas queria eu que tivesse um lugar adequado para a gente fazer a reciclagem desses materiais. Então, bora lá. Alguns exemplos de metais pesados. Então, esses são os metais pesados, ou seja, metais utilizados na indústria para a fabricação de baterias, de pilhas, entre outras coisitas que podem conter esses materiais. Então, tem o mercúrio. Esse mercúrio não é aquele mertiolate não, porque antigamente se usava na pereba. Então, não vamos dizer isso. Tem o mercúrio, o bário e o níquel. Então, esses três aí são três tipos de metais pesados que contêm algumas baterias e em alguns materiais. Então, esses aí são alguns materiais que podem acarretar na nossa saúde, né? Alguns exemplos de materiais radioativos. Radioativo é o que? São elementos que, mesmo você não tendo contato com ele, né? Tipo, olha a diferença. Os metais pesados, para você se contaminar ou contaminar algum solo ou água, tem que ter a presença dele, ou seja, o mercúrio está aqui no copo. Então, se você derrama ele, o mercúrio, ele vai poluir o solo e prejudicar você. Mas se você deixar o mercúrio paradinho aqui no copo, ele não vai fazer nada com você e nem com a terra e nem com os rios, certo? Então, deixou ele ali paradinho. Então, mercúrio, bário e níquel, você tem que estar mexendo com ele, certo? E ter algum acidente para acontecer algo e aí você ser infectado. Mas os materiais radioativos não, é diferente. Se você pegar um material radioativo, abriu a tampinha, já era, você está sendo contaminado. Então, os materiais radioativos, eles pegam no ar, não precisa ter um contato direto. E muitas vezes, você pode estar a quilômetros de distância dele, ou a metros, e você pode ser infectado. Vai depender do vento, das coisas, tanta coisinha, certo? Então, material radioativo é perigoso até por demais, galera. Então, temos aí os materiais radioativos mais conhecidos: urânio, césio e polônio. O urânio, ele é utilizado até para fabricação de energia elétrica, certo? Então, a gente chama de termoelétrica. Então, as termoelétricas, elas são geradoras de energia, assim como as hidrelétricas, só que elas utilizam materiais radioativos. E o material utilizado nas termoelétricas são o quê? O urânio, porque ele consegue gerar energia. Temos também o césio, né? E aí eu botei uma observação: césio 137. Por que césio 137? Porque é o número atômico dele. Qualquer coisa vocês pesquisem o que é número atômico de um elemento. Ok, para vocês saberem. Então, o césio, ele tem esse núcleo com 137 átomos dele, e ele é bastante perigoso, galerinha boa. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, teve uma cidade onde algumas crianças brincando acharam um aparelho que continha césio 137, que é esse material radioativo. E aí o césio, ele produz uma luz esverdeada, bem bonitinha, parecendo esses neonzinhos. E aí muitas pessoas se encantaram com aquela luz. Era na década de 60, 80 por aí, certo? E aí muitas pessoas infelizmente se infectaram, tendo câncer, doenças hereditárias como asma. Então muitas pessoas se infectaram nessa cidade.
só em ter o contato. Ela nem triscou no líquido césio mesmo, mas só por ter o contato, a radiação ali por perto, elas se infectaram. E algumas pessoas até hoje, algumas crianças quando nascem com alguns resquícios do césio 137 por conta da sua radioatividade, certo? Então, as pessoas dessa cidade, a cidade teve que tiveram que cercar a cidade assim para ninguém sair ou entrar por conta da alta radioatividade que saía dessa cidade aqui no Brasil. Então, temos que ter muito cuidado, principalmente com esses materiais que a gente encontra, as próprias baterias, né, que a gente tem no nosso celular. Tem que ter muito cuidado, porque pode ter materiais assim. Outro exemplo de material radioativo é o polônio. O polônio, ele é utilizado na fabricação até de bombas atômicas. Então, você vê aí que são elementos muito perigosos e, infelizmente, utilizados, alguns para o bem, outros para o mal. E a bomba atômica, a gente sabe que não é uma coisa boa, né? Vamos ver se tem alguma coisa? Temos. Para a gente terminar, vamos falar sobre queimadas. Bem, galera, as queimadas, elas são utilizadas aqui no Brasil, principalmente para se fazer pasto. Uma idiotice, né? É só chegar lá e cortar, mas tem gente que fala que é bom. Fazer o que, né? Então, as queimadas, ela tem um processo de combustão da biomassa. O que é o processo de combustão da biomassa? O que é processo de combustão? Bem, biomassa seria as florestas, certo? Então, a árvore é uma biomassa, porque ela é um ser biológico que está na natureza. Então, tudo aquilo que está na natureza, nós, eu e vocês, somos biomassa. Estamos na natureza, certo? Somos da natureza, somos naturais. Então, biomassa é tudo aquilo que vem do meio ambiente. E o que é processo de combustão, amores? Combustão é quando você tem oxigênio e consegue acender o fósforo. Então, combustão é você acender algo que transmita fogo no nosso meio. Então, a combustão é a queima do oxigênio. Então, para você ter fogo, você tem que ter oxigênio. É só a gente lembrar daquelas experiênciazinhas que a gente fez no começo do ano, aonde um dos colegas de vocês pegou uma vela e colocou o copo, e aí a vela se apagou. Aquilo é a queima da combustão, é a combustão. Por quê? Quando rabiscou o fósforo e acendeu a vela, houve a combustão, ou seja, quando a vela está ali acesa, está havendo queima de oxigênio, ok? Então,